Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 19 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Nós vamos hoje dar a continuidade no capítulo 16, Alienados Mentais. E hoje é o nosso estudo de número 76. Solicitamos que o amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus, possa nos ajudar, nos inspirar, e que os amigos espirituais aqui presentes possam nos conduzir em mais um trabalho. Nós estamos então estudando, lembra que nós temos o nosso irmão André, acompanhado do assistente Calderaro. E eles estão dentro de um hospício realmente, acompanhando a condição psíquica, mental de cada paciente, de cada irmão nesse estado de doença mental realmente, né? Sofrimento mental. E sempre deparando o quê? Nós estudamos bastante, estamos estudando. Que a loucura não é algo que surgiu simplesmente. Foi uma construção ao longo, muitas vezes, de séculos, tá? Então, sempre batendo nessa tecla, que nós possamos estar sempre nos policiando, nos autoavaliando, para nós não estarmos despertando, de certa forma, e construindo comportamentos totalmente adoecidos. Porque às vezes nós vamos criando manias, neuroses, que a gente acaba indo à loucura realmente. Um transtorno obsessivo compulsivo, às vezes é uma pessoa cheia de rococó, cheia de nhenhen, tem que ser azul, tem que ser amarelo, tem que ser verde, tem que ser preto. Às vezes você vai criando situações de limpeza, você não consegue, tem que limpar. Às vezes uma neurose orgânica, física, que é um corpo perfeito, você não quer uma ruga. E são situações que vai realmente nos levando à demência. Então, sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E nada realmente que nos leve ao desajuste realmente, a comportamentos totalmente desajustados. Então, todos os excessos denotam desequilíbrio, tá? Caminho para o desequilíbrio psíquico e emocional. Vamos continuar então? Vamos ver? A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos, atordoados, distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas. Porque lembra, há casos que a pessoa nasce aparentemente saudável, conhecemos casos, e em um determinado momento da vida a pessoa surta. Aí nós sabemos, falamos isso, não é que em um determinado momento surtou. A patologia, ela estava já, só aguardando o momento exato, o trauma, algo que viesse a abrir a porteira do que já estava instalado. Mas estava instalado porque foi construído ao longo de alguns séculos. E existem casos, como ele diz aqui, e ele diz, essas pessoas estão doentes mentais, mas com saúde física. Vai passar ainda um bom tempo nessa situação. Como ele diz, nenhuma perspectiva de morte. Porque nessa situação, a morte física, quando uma morte natural, é uma forma de acabar temporariamente, acabar o sofrimento. Porque você, doente mental, encarnado, nós tivemos uma experiência de entrar no hospital dia, quando nós fomos lá em Araxá. Era algo assim, de cortar o coração. Pessoas totalmente dementes. Mas é triste de você ver pessoas que olham sem olhar, que andam sem andar, parecem fantasmas. Ou que vem para você com uma cara realmente totalmente, que dá uma dor no coração. Então você imagina um monte andando para um lado e para o outro. Eles não têm a sorte de ter aquele local. Exatamente, muito bem organizado, muito limpo, né? Muitas pessoas tratando, eles passam o dia inteiro ali. Então você imagina uma situação dessa. O André está vivendo uma situação dessa. Você vê um dizendo que ele era o quê? Da semana passada? Ele era uma bananeira, né? Ele era um leão e uma bananeira. E o André Luiz diz, olha, aqui não tem nenhuma luz de morte. Ainda vão viver muito tempo nessa prisão, nesse tormento, nesse sofrimento. Que já renascem perfeitos e perturbados. Nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e até mesmo prestativas. E solicitei então do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desses jaz,
que de improviso assalta os ambientes domésticos mais distintos. Me explica por que isso? Vamos lá ver a resposta. O assistente não se surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que apreendas, no hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito, invariavelmente, em todos os círculos no qual se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem, ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Estudamos aqui, André, a messe, seara das sementeiras. Plantou, colheu. Então, o que nós estamos estudando aqui é a lei da ação e da reação. Assim do presente como do passado. Então, há atitudes nossas em uma encarnação que nos leva à loucura. Numa encarnação. E há casos de loucura que é resultado de plantação de uma existência anterior. Gente, a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. Nós temos que aprender a nos observarmos para ver se a gente não está neurotizando. Temos que estar atentos. Senão a gente vai caminhar para catantã. A pessoa não se apercebe, né? Então vai criando tiques, vai criando situações, vai criando comportamentos, vai criando ideias fixas. Quer ver um passo para a loucura? Só eu sei fazer. Só eu sei fazer. A melhor comida é a minha, só eu sei consertar, só eu sei isso, só eu sei aquilo. Sai daí que tu não sabe fazer. Já tá falando já. Então são essas coisas pequenininhas que a gente vai construindo, vai plantando e depois vai ter que colher, tá? Neuroses. Aí você começa a fazer um ritual. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, mas tem que fazer assim, tem que fazer assim. Neurose. Outra neurose, querer dar conta de tudo, achando que é a Mulher Maravilha, que é o super-homem. Você está aqui no telefone falando com alguém. Ô, fulano, não sei o que. Menino, desce daí, faz isso. Fulano, não sei o que. Sim, fulano, estou te ouvindo. Neurose. Eu sei que vocês não fazem isso. Não dá. Te concentra no que você está fazendo. Te concentra. Então, esse movimento do direcionamento, do equilíbrio, ainda tem mais. Tem aquele que está surtando, se achando espírito superior. Então, ele é o certo, é a certa. Aí põe uma voz, põe um tom de espírito superior. Né? Neurose. Então, nós temos que realmente nos observarmos para verificar o que nós estamos fazendo da nossa saúde mental. A ânsia pelo dinheiro, a ânsia pelo poder. Loucura. A pessoa respira dinheiro. E você vive nisso e você enlouquece. Tem muita gente de gravata, perfumado, cabelo cortadinho que está se surtando. Que hoje, inclusive, vai se rotular de psicopata, que se desassocia da emoção, que só quer saber de resultado. Tem que matar a mãe para ganhar? Mata, vai matar velho, não tem problema nenhum. O importante é o lucro. Isso não é uma atitude que quem está plantando e vai colher a demência?
porque você vai se desassociando da emoção. Você vai se desassociando da realidade. Você vai se desassociando do bom senso. Aí você vai estar dizendo, eu sou uma bananeira. Continua ele. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, rápida, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre. Porque, gente, existe uma ligação entre uma existência e outra. Não existe ponto final em nenhuma. O que eu sou hoje, o que eu estou hoje, é resultado de tudo que eu construí, de tudo que eu plantei. Nós somos resultado das nossas existências. Há uma soma. Caso não fosse isso, nós estaríamos ainda no unga-unga. Então, há uma continuidade. As existências, elas são solidárias. É o que ele está falando. Da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia, que é o processo de evolução. Verificarás conosco, falando para André, afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que apreendas num hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Qual é a lei universal? Do amor. Em verdade, na alienação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Olha que forte isso aqui. Vou repetir. Em verdade, na alienação mental, começa, aí abre aspas, descida da alma às zonas inferiores da morte. O doente mental, ele está evoluindo? Não. Ele está praticamente morto naquela existência, quase vegetando, sem ter consciência da realidade muitas vezes. E vivendo, lembra que nós estudamos aqui? Nós estudamos a Condessa. Naquela encarnação ela era Condessa? Não. Mas ela estava presa onde? Então, para aquela encarnação, ela estava morta. A personalidade daquela encarnação não existia. A gente chega no mundo espiritual, vai ver a nossa vidinha, os nossos erros, aí a gente chora. Nós acompanhamos um caso de um rapaz esquizofrênico, ele surtou aos 17 anos, a gente conversa com a família, e ele diz, eles são meus algozes, e ele fala em guerra, ele fala em luta, ele fala isso, eles perseguem ele, tem hora que ele grita, que ele berra, então os obsessores estão. Então a gente percebe que foi um espírito que vivenciou e que foi muito perverso em uma guerra. E surta. Imagina você viver uma guerra. Quando você começa... Por exemplo, esses nossos irmãos saíram matando todo mundo. Está surtado. Já está surtado e ninguém percebe. Então, a caso de obsessão fica ali ferrenha. E eles ficam presos, né? Tal quase da nossa imagem. Aqui ele falou a quantidade de espíritos que tinha em torno, lembra? Aqui no livro, a quantidade de espíritos que tinha em torno, de obsessores em torno deles. A própria Condessa, presa a uma encarnação anterior, nessa ela nem Condessa era. No mundo maior mesmo, a gente estudou o caso daquela criança que a mãe, o Calderaro, veio para fazer uma prece porque a criança já estava com 8 anos, era o primeiro filho dela, e ela já não estava aguentando mais a situação que o filho se encontrava. Havia os algozes ali do lado dele que queriam encarnar como irmão dele até. Né? Era uma criança que veio toda deformada, com problemas, e a mãe ali tratando, cuidando, sofrendo, e os espíritos atacando ele assim mesmo, né? Que ele chorava, ela acalmava e tal, e eles iam reencarnar como irmão dele para ajudar a cuidar dele. No mundo maior mesmo a gente tem, né? Quer dizer, os algozes nem sempre mesmo. Porque o que a gente tem que entender? Quando eu faço mal a alguém, eu me sintonizo com ele. A partir daquele momento, se eu fiz mal ao Augusto, eu tenho uma sintonia com o Augusto e o Augusto comigo, caso ele não me perdoe. E ele passa a ter uma ação sobre mim, porque eu devo a ele. E é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então a misericórdia divina permite para que eu aprenda. Então sempre vamos... Isso aqui é uma máquina cerebral falando, máquina cerebral. Mas quando a gente fala do espírito, o espírito é o ser pensante. E quem surta não é a máquina, é o espírito. Mania de beleza. O pessoal está surtando. Tem gente que não tem mais onde operar. Põe silicone, tira silicone, põe silicone, tira silicone. Está surtado já. Os meninos que ficam na academia, já era. Então são esse tipo de situações que a gente tem que parar para ver. A gente não é um comportamento saudável. A gente faz exercício, necessitamos fazer para controlar nossas taxas,
do nosso organismo, para a coluna ficar legal, para os ossos ficarem legal, para a musculatura ficar legal. É saúde, mas não me escravizar nisso. Isso para tudo. Aí tem o povo da dieta. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer. Gente, tem que ser não sei o que, lactose, não sei o que, de trigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vem agora os veganos. E a gente vai entrando. E detalhe, você passa a ser um militar em relação ao outro. Tu vai comer isso? Isso não serve, isso faz mal para isso, faz mal para isso, faz mal para isso. Deixa o outro comer. Vocês estão entendendo? Então, o que nós estamos falando? É aquilo que sai da normalidade. Você começa a sair do eixo e se tornar um antipático, um chato e um perseguidor. Continuando ele. Em verdade, na alienação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde trocam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas. São relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Olha essa informação que ele nos traz. Então, só o fato da criatura trocar, como ele coloca aqui, eu vou repetir, olha. Onde trocam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas. Isso ele já chama de loucura. E é. Quando você prende a sua vida a esse tipo de coisa, já você está um ato de loucura. É um ato de loucura. Você troca tudo de ordem divina por coisas transitórias. É doido. E como nós trocamos? Aí é aquilo que ele diz. Ó. São relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Se a gente olha para o nosso André Luiz, quando desencarnou, ele surtou. A condição dele foi de um louco. Mas por quê? O que ele fez? Aqui, olha. Trocam eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas. São relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Não tem nem como descrever. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, porque a qualquer idade você pode surtar. Ele diz, acompanha, vem aparecer. No primeiro ele falou dessa continuidade. Agora ele vai falar, a pessoa era boa e de repente apareceu. Vamos ver. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é necessário reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei. O desequilíbrio começou lá, quando eu deixo de viver as leis que regem o universo. Isso já é um ato de loucura. Nós temos um exemplo muito grande nesse mundo maior de novo, né? Quando a gente vê aquele irmão que enganou seus irmãos e quando ele chega na senilidade, ele surta. Totalmente. E em verdade é aquilo. O ato dele ter enganado os irmãos, por exemplo, Domênico. Lembra do Domênico lá no livro Obreiros da Vida Eterna? O amor da vida dele era Zenóbia. Uma vez que Zenóbia não pôde casar com ele, casou com outro cidadão bem mais velho que ela, a qual ela ficou viúva, mas ela foi fiel. Ele se tornou padre e decidiu destruir todos os corações. Sendo padre, tinha vida dissoluta. Surtou. A atitude dele, desassociada das leis que regem o universo, que é do amor, fez com que ele surtou. Ele surtou. Era um homem surtado. Um ser humano normal, saudável, jamais prejudica outra pessoa. Um ser humano normal, saudável, jamais faz o mal a alguém. Um ser humano normal, saudável, jamais berra e grita com alguém. Um ser humano normal, saudável, jamais trai alguém. Então, saiu dessa linha do respeito às leis, já está caminhando para a loucura. O seguinte diz, um ser saudável não faz mal a ninguém, nem a planta. Por isso que ele falou aqui, olha, adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os ciclos no qual se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica. Por exemplo, eu conheço uma família que são 9 filhos, 6 homens e 3 mulheres. Os 6
homens são doentes mentais. 6 numa casa só. Essa mãe teve coragem. 6 filhos homens doentes mentais dentro de uma casa. Ou seja, ela vive no hospício. A mãe já desencarnou, o pai desencarnou. E as mulheres são todas normais. Os homens todos nasceram com deficiência. Aí ele diz, mesmo nesse caso, olha só, seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora da sua influência, a mente encarnada ou não revela-se na colheita do que haja semeado. Então, por mais que seja uma predisposição orgânica para essa patologia, ainda assim ele está ali semeando. Ele não é vítima. Eu surtei porque era uma probabilidade orgânica. Não tem nada a ver. Sim, existe a probabilidade, existe a deficiência orgânica, mas não foi à toa que você nasceu aqui, nessa família e com essa predisposição. Só os homens. Mas as mulheres que nasceram lá também estão espiando. As irmãs ficam alternando. Por isso que estão espiando. Agora é uma coisa assim realmente que não é fácil. Não é fácil. Então nós já sabemos que mesmo sendo uma hereditariedade fisiológica, seja fora da sua influência, a mente encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Então, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Plantar é livre, eu planto o que eu quiser, mas o que eu plantei, eu vou ter que colher e vou ter que consumir. Todo mundo concorda com isso? O que a gente está querendo dizer? Se eu sei dessa informação, se nós sabemos dessa informação, eu tenho que ter atitudes do bem para eu semear o bem, colher o bem, com todos. Finalizando, ele diz assim, o assistente que se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada, após a morte, é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Compreendeste? O louco em geral, considerando-se não só o presente, senão até mesmo o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana. Isso ficou claro, gente? Então, quando você vê alguém surtado, alguém que enlouqueceu, você não vai dizer que aquilo é uma prova. Você vai dizer que é uma expiação. É isso que nós temos que entender. As provas que o papai manda é mel em relação à expiação que nós criamos. Então, o papai nunca colocou como prova um ser humano nascer louco. Isso é expiação. Até porque nós aprendemos, é de muita dor, é de muita humilhação. Pode ser uma aprovação para o outro, mas para ele, e ainda assim, pode ser uma aprovação, mas também pode ser uma expiação muito grande. Então, o que nós temos que entender é, como nós somos espíritos da terceira ordem, ninguém na Terra é vítima de nada. Não existe bala com endereço errado. A bala tem o endereço certinho, não é perdido. Não existe um filho que está errado, é o filho que nós merecemos, é o pai que nós merecemos, é a mãe que nós merecemos, é o marido que nós merecemos, é o esposo que nós merecemos, é o fofo que merecemos, é a fofa que merecemos. Nada está errado. As provas que o papai manda quase sempre são de ordem moral. É a necessidade do perdão, da resignação, da tolerância. Essas são as provas que o papai manda para um espírito que está despertando a consciência. Mas ele nunca criou corpos deformados. O homem que destruiu. Porque o propósito do papai é que a gente esteja lúcido para despertar cada vez mais a consciência. Então essa encarnação, numa demência, é uma encarnação que ele não está lúcido, não está consciente. Vai ver depois a história. Vai ver a humilhação, a dor que passou por ter desobedecido a lei que rege o universo. Vamos lá. É alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais
E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo. Às realidades da vida e do universo. Aí nós pegamos a frase imorredora do nosso Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Acabou, fechou. Ele é a vida, a saúde. Criando regiões, que nós vamos estudar o próximo capítulo. Regiões purgatórias para si mesmo. Então, o Pai não criou uma região purgatória. Aí ele vem, compreendeste? Diz André, fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, entendemos. E André diz, havia entendido. E, ponderando a lição da manhã, segui o orientador que silencioso abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Que será o nosso próximo capítulo, no limiar das cavernas. Aí a gente vai dizer, eu queria tanto ir para o umbral. Vamos orar? Senhor Jesus, amor querido, finalizamos mais um capítulo da obra No Mundo Maior. Essa, em particular, nos trouxe uma nova informação. O texto nos diz que Pilatos era um louco, que Herodes era um louco, que Saulo de Tarso era um louco, que a multidão, solicitando a libertação de Barrabás, te colocando em uma cruz, também todos estavam loucos. Os sacerdotes, revestidos da túnica sacerdotal, que te perseguiam, também estavam loucos. Aprendemos, Senhor, que quando o nosso comportamento não está de comum acordo com a lei do amor, esse nosso comportamento é de um louco. Que nós possamos, divino amigo, buscar a saúde mental, seguindo teus passos, vivendo a vida que o Senhor nos convida, para que não venhamos, Senhor, tal qual como Pilatos, que não se curou naquela existência, tal qual como Herodes, que também não se curou, mas podermos fazer o movimento de um Saulo de Tarso, que percebendo a sua loucura, o seu delírio, a sua alucinação, pôde buscar a cura em ti e se tornar o Paulo, o manso, o pacífico, o amoroso, o companheiro e muitas vezes um pai. Muito obrigada, divino amigo, por todas essas lições que recebemos, por cada um desses chamados. Obrigada, amor querido. E agradecemos aos nossos amigos espirituais que nos conduzem sempre em cada estudo. Obrigada, Senhor.